Amém. Irmãos, obrigado. Nós estamos, então, falando sobre o que os judeus comemoram no 10º dia do 7º mês, que é o Yom Kippur. Né? Existe até uma guerra recente, aconteceu em 1973, que aconteceu exatamente nesse dia. Esse dia é considerado o dia mais sagrado entre os judeus, o dia mais sagrado, o dia mais importante. É um sábado, esse sábado, ele é, conforme a gente viu aqui no versículo 20, 29, 7º mês, não vou ficar... Descanso solene. Esse descanso solene de onde? 31, versículo 31. Esse solene aí, ele é interessante. É sábado de descanso. Tem alguma tradução diferente? O sábado, o hebraico de sábado sabá. 31, o sábado, no hebraico, é sabá. E o descanso é sabatom. Sabá, sabatom. Sabá, sabatom. Ou seja, é um sábado, é um sábado reforçado, é um sábado diferenciado. Não necessariamente caía num sábado antes do primeiro dia da semana. Poderia cair numa terça, numa quarta, mas é um sábado, sabatom. É sábado de repouso absoluto. É um sábado especial, um sábado reforçado, é um sábado de jejum. Ele não é considerado, às vezes, um dia especial e, às vezes, se faz alguma referência a ele como se fosse uma festa, mas não é exatamente uma festa. É um sábado de jejum, não se podia comer. Às vezes, não podia se beber. De sábado, de sol a sol, eles ficavam de jejum, afligindo as suas almas, buscando o Senhor, buscando arrependimento, buscando perdão de pecados. Esse dia é um dia de perdão, dia de expiação. Vamos falar rapidamente sobre esse ritual. Nós vamos falar do ritual, mas nosso ponto não é o ritual. O nosso ponto é a realidade. Tudo isso é como se fosse um quadro pintado pelo próprio Deus para nos ensinar algo maravilhoso que está no coração de Deus. Então, nós temos um quadro. Isso é um quadro. E nós vamos tentar apresentar esse quadro para tentarmos ver o que Deus quer nos mostrar através desse quadro. Então, esse rito era oficiado pelo sumo sacerdote. Tá? O sumo sacerdote ele vai até a bacia do pátio. O tabernáculo era formado pelo pátio, pela tenda da congregação. A tenda da congregação tinha o lugar santo e tinha o lugar santíssimo. O pátio tinha dois elementos, dois móveis: a bacia e o altar do holocausto. O sumo sacerdote vai até a bacia do pátio, tira as roupas normais dele. As roupas normais são as roupas convencionais do sumo sacerdote. É a mitra, é o éfode, é a túnica, os seus ombros, os seus peitorais, o seu cinto, toda aquela roupa suntuosa e bonita e gloriosa. Ele tira essa roupa, ele se banha, ele então se veste de uma roupa mais simples. Ele deixa a mitra, que é o turbante, ele deixa a túnica, ele deixa o calção. Então, de uma maneira mais simples, ele sai para sacrificar um novilho. Aqui é importante notar também os elementos desse dia. Nós temos um novilho como oferta pelo pecado
e um carneiro como holocausto para o sacerdote e sua casa. Nós também temos 2 bodes e um carneiro, sendo que os 2 bodes era para a oferta pelo pecado, um bode era como oferta pelo pecado e outro bode era o bode expiatório, o bode emissário. E nós tínhamos um outro carneiro que também era para o holocausto. Basicamente, são esses elementos do dia da expiação. Então, o sumo sacerdote, ele sai para ele sacrifica o novilho à entrada da tenda da congregação, ali no pátio, como oferta pelo pecado, uma oferta pelo seu pecado, por si mesmo e pelos sacerdotes. Depois dele fazer esse sacrifício, ele entra no Santo dos Santos com um pouco do sangue daquele novilho e com brasas e incenso, e entra até o Santo dos Santos e põe o incenso dentro do braseiro, que é aquelas brasas que foram removidas ali do altar do holocausto. Ele joga o incenso dentro desse incensário, a fumaça sobe ali no Santo dos Santos, diante da arca, diante da tampa da arca, onde tinha 2 querubins. Dentro dessa arca tinha as tábuas da lei, e aquele incenso sobe e cobre a sua vista de ver o trono, porque, como nós já temos visto, os 2 querubins sobre a arca, eles estão com as asas estendidas, de face voltada um para o outro, e também olhando para dentro da arca. E fechando com as suas 2 asas, eles fechavam e formavam um trono. E aquele lugar era o lugar que é chamado de trono de misericórdia, trono de graça. E o estrado daquele trono estava sobre a tampa, que é chamada de propiciatório. Então, diante desses elementos, o sumo sacerdote entrava com o sangue do novilho, que era a oferta do seu pecado, e aspergia 7 vezes sobre a tampa. E, ao mesmo tempo que ele aspergia, a fumaça subia. E ele fazia, então, expiação pelos seus pecados e pelos pecados de sua casa. Ele, então, ele sai, depois dele fazer isso, ele sai da tenda, ele sai do Santo dos Santos, sai da tenda, vai até o pátio e joga sortes sobre os 2 bodes. Os 2 bodes são os bodes oferecidos pela congregação, pelo povo, como oferta pelo pecado e como bode emissário, que também é chamado de Azazel. Ou eles lançam uma pedra com o nome para o Senhor e outra pedra com o nome para Azazel, ou bode emissário. Aquele bode que foi para o Senhor, aquele bode vai ser morto e o seu sangue vai ser levado para dentro do Santo do Santo e, da mesma maneira, ele vai ser aspergido 7 vezes sobre o propiciatório. E aquele sangue, com aquele perfume, com aquela fumaça, sobe como oferta pelo pecado a Deus, como oferta a Deus. Então, depois de ter oferecido o novilho,
por si e pelos seus, depois dele ter oferecido o sangue do bode pelo povo, ele sai até o altar do holocausto e faz aspersão do sangue do bode e do novilho 7 vezes sobre o altar do tabernáculo. Então, à medida que ele vai saindo do Santo dos Santos, ele também vai aspergindo a tenda, ele já aspergiu lá dentro do Santo dos Santos, ele também faz a aspersão de sangue no lugar santo, e ele, por fim, faz a aspersão de sangue também no altar do holocausto, 7 vezes. Então, ele faz essa aspersão do sangue em todos os elementos do santuário, no Santo dos Santos, no lugar santo e sobre o altar do tabernáculo. Depois dele ter feito, sacrificado esses 2 animais, o novilho e o bode, ele então vai pegar o segundo bode, o bode que é chamado de bode emissário, vai colocar as mãos sobre a cabeça daquele animal, vai confessar os pecados do povo, vai colocar as mãos, confessar os pecados, transferir os pecados do povo para aquele animal. Há uma transferência de pecados do povo, dos sacerdotes, da tenda da congregação, do Santo dos Santos, todas as impurezas. Tudo é confessado com as mãos sobre aquele bode, e aquele bode, então, leva as transgressões, as impurezas, os pecados, tudo que é ruim, para longe. Ele é mandado para o deserto. Ele é para Azazel. A palavra Azazel significa bode emissário, ou bode expiatório. Nós já estamos acostumados com essa expressão, ela é muito comum, o bode expiatório. Não é comum? As pessoas falam, estão me tomando para bode expiatório. Essa expressão vem daqui. Aquele bode expiatório que toma a culpa de todo o povo. Ele leva a culpa, leva os pecados, leva as impurezas para longe, para o deserto, para um lugar que não pode, solitário, um lugar que não vai voltar mais. Separou os pecados do povo, tirou eles, levou eles para longe. Levou eles para longe. Depois disso, o sumo sacerdote entra novamente no santo lugar, na tenda da congregação, no santo lugar, ele tira suas vestes, ele volta lá, lava-se novamente, coloca suas vestes sacerdotais regulares, com o éfode, com o peitoral, com o cinto, com toda aquela roupa suntuosa de sumo sacerdote. Ele se veste novamente e depois ele vai para o altar do holocausto. E ali no altar do holocausto, ele vai sacrificar os 2 carneiros. Um carneiro para si mesmo e outro carneiro para o povo, como holocausto ao Senhor. E depois disso, nós vimos aqui que houve 4 mortes, né? 2 carneiros que foram totalmente queimados ali no altar do holocausto, que é o holocausto, mas foram sacrificados outros 2 animais, que é o novilho e o bode. Esses 2 não são queimados a sua carne, os seus excrementos, sua cabeça, suas pernas.
eles não são queimados ali no altar do holocausto. Ali no altar do holocausto só há aspersão de sangue sobre esse altar. O resto desses animais, eles são queimados fora do arraial, porque eles são uma oferta de pecado. Então, o bode e o novilho de oferta pelo pecado, eles são queimados fora do arraial. O nosso Senhor Jesus também sofreu fora das portas. Foi crucificado fora de Jerusalém. Como esses animais foram também queimados. Tá? Então, irmãos, esse eu tentei aqui, de alguma maneira, pintar o quadro deste ritual. Vamos agora tentar fazer contemplar e ver um pouquinho da beleza desse quadro. Bom, vamos lá, vamos então iniciar no capítulo 16, versículo 1. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão. 2 filhos de Arão morreram ao tentarem se aproximar de qualquer maneira diante do Senhor. Aqui uma lição para nós. Deus é santo, Deus é justo, Deus é glorioso. Os judeus temiam olhar para Deus, porque eles temiam ser mortos. Então, Deus está isolado em algum lugar. Então, disse o Senhor a Moisés, versículo 2, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu. Irmãos, aqui o santuário está fechado. Fechado. Não entre. Para você entrar, você vai ter de apresentar uma oferta pelo pecado e um holocausto. Mas antes disso, você tem que tomar banho. Tem que se banhar. Irmãos, ele tem que se banhar e tem que vestir as vestes. Aqui, nós vemos que para Arão, sumo sacerdote, entrar no Santo dos Santos, ele tinha que ter roupas especiais e tinha que estar limpo. E tinha que oferecer uma oferta pelo pecado e o holocausto, para ele entrar. Esse lugar era o Santo dos Santos. Ele estava fechado. Ele era o terceiro compartimento. Tinha um pátio, tinha um lugar santo e tinha o Santo dos Santos. Esse Santo dos Santos estava fechado por uma cortina grossa. Ali dentro daquela cortina grossa tinha a arca, onde tinha as tábuas da lei. Sobre as tábuas da lei tinha tampa de madeira de acácia, revestida de ouro, e com 2 querubins integrados a esse ouro, uma peça só. E eles formavam um trono. E esse trono era o lugar de habitação de Deus. O lugar de habitação de Deus, até então, era inacessível. Somente uma pessoa, de uma maneira especial, uma vez por ano, podia entrar nesse lugar. Esse lugar estava fechado. Somente uma pessoa, uma vez por ano, podia entrar nesse lugar escuro. Ali não tinha luz do sol, nem a luz do tabernáculo, nem a luz do candelabro, só a luz do braseiro, do incensário, quando o sumo sacerdote entrava ali, e aquela fumaça, aquele fogo subia e clareava aquele ambiente. Mas isso representava a glória de Deus. A glória de Deus que iluminava aquele lugar. E isso nos diz bastante coisa, que esse lugar estava fechado. Quem tentasse entrar ali de qualquer maneira, morria.
É, vamos. O sumo sacerdote é quem fazia esse ofício. Ele que oficiava. Oficiava o quê? Ele oficiava a expiação. Aqui tem duas palavrinhas importantes que é bom a gente entender. Uma é expiação. Esse dia é chamado de dia da expiação. Mas existe uma outra palavrinha também que os tradutores nos falam dela, que é propiciação. A palavra expiação, ela diz respeito mais à questão do pecado, expiar pecados, tirar pecados. E a palavra propiciação, esta palavra tem um sentido, mais um sentido de relacionamento, ou seja, de propiciar, propiciar alguém, tornar propício, tornar favorável, fazendo alguma coisa para que ele seja mais favorável. Então, nós temos aqui, nessas duas palavras, a essência desse sacrifício. Nós temos tanto a questão da expiação, que é tratar com os pecados, mandar os pecados embora, como nós já lemos, aquele bode, ele recebe toda aquela carga de pecado e leva embora. Isso é expiação. Mas, quando o sumo sacerdote está ali no Santo dos Santos, oferecendo sangue, aspergindo sangue, 7 vezes. 7 vezes. A questão de 7 vezes, ela é importante, porque ela nos mostra, através do número 7, a completeza. Nós vamos ver o número 7 ao longo de toda a Bíblia, principalmente no livro de Apocalipse. Mas esse número 7, ele nos mostra que ele é um número completo. É interessante que o número 7, só curiosidade, ele é um número primo. Mas ele não é, ele é dividido por si mesmo por 1. Você não consegue dividir ele. Ele é um número primo, ele é um número... E primo também é interessante. Primo é primeiro, né? Primeiro, primo, primeiro. Então, 7 é um número primo, é um número por excelência. 7 vezes. O sacerdote aspergia aquele sangue sobre o propiciatório, sobre o estrado do trono de Deus. 7 vezes. Para a apreciação do sacerdote? Não. Aqueles 7 vezes, aquela aspersão 7 vezes diante do propiciatório é para a apreciação de Deus. 7 vezes Deus apreciava. 7 vezes Deus apreciava de uma maneira completa. E Deus se satisfazia com aquele sacrifício. E era Deus quem se satisfazia. E era Deus quem era atendido nos requisitos de santidade, de glória, de justiça. Era Ele que apreciava. Era Ele que ficava satisfeito. Plenamente satisfeito. Uma vez Ele satisfeito, Ele pode ser propício. Por isso que aquela tampa chamava-se propiciatório, porque é o lugar de fazer propiciação. Era o lugar onde alguém era propiciado. Não é que o nosso Deus é um Deus zangado. Né? Nós não podemos transmitir para Deus sentimentos humanos. Muitas vezes, nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas aqui nós devemos tomar um cuidado e não nos enganar de que Deus é justiceiro.
como homem, como em muitos filmes nós assistimos. Nós gostamos, nós apreciamos. Quando assistimos um filme onde é feita uma injustiça e aparece um justiceiro para fazer justiça. Não é o caso. Não é o caso. Mas nós temos que entender que existe um desarranjo no universo. Existe um desarranjo. E Paulo fala de ira de Deus. Paulo fala que do céu manifesta a ira de Deus. Paulo fala de pessoas que são filhos da ira. Fala-se que aqueles que não creem estão debaixo de ira. Então, Deus tem uma questão a ser resolvida. E quando esse sangue é aspergido 7 vezes, Deus é plenamente satisfeito. Então, ele se torna propício. Pelo fato dele se tornar propício, agora o povo de Israel pode até mesmo celebrar uma festa. Porque depois desse dia, celebra-se a festa dos tabernáculos. E há muita alegria, há muita dança, porque os nossos... Então, irmãos, existem essas duas questões. Essas duas questões. Pecados perdoados e Deus satisfeito. Existe a questão da expiação e existe a questão da propiciação. Então, o sumo sacerdote é quem oficia. Esse sumo sacerdote é um tipo de Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele foi dado por Deus a nós como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o que ele faz é entrar nos céus e oferecer a Deus o seu sangue como sacrifício pela expiação dos nossos pecados, ou seja, para perdão dos nossos pecados. E oferece esse sangue, o seu próprio sangue, como propiciação, ou seja, como sangue que deixa Deus plenamente satisfeito. Então, nós vemos Deus satisfeito, o homem perdoado, nós temos agora reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, o homem. Amém? Vamos ler versículo 5. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes, uma para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Irmãos, mas antes disso, ainda tomando como base o versículo 5, mas também o versículo 3. Nós vemos ali no versículo 3 que Arão tinha que oferecer um carneiro como oferta pelo pecado. Desculpa, um novilho como oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto. Da congregação dos filhos de Israel, ele tinha que oferecer 2 bodes. Uma para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Os bodes, no caso da congregação, era para oferta pelo pecado e o carneiro para o holocausto. Irmãos, aqui tem 2 coisas que é importante e que às vezes passa desapercebido por nós e às vezes até mesmo difíceis de se entender. Nós, muitas vezes, não sabemos a abrangência da nossa pecaminosidade. Por isso que existem ofertas por pecado de ignorância. Quando a gente fala que não temos pecado, nós mentimos. E não conhecemos a verdade. A Bíblia diz que nós pecamos. Mas existe uma outra ignorância, que é com relação à obra de Jesus. A gente tem uma tendência natural de sermos muito egoístas.
até mesmo no nosso relacionamento com Deus. Nós achamos que Jesus é só para nós, que Jesus é só para a nossa redenção, para a nossa reconciliação com Deus. Ele é tudo para nós. Mas a Bíblia não nos ensina assim. É uma coisa que a gente ainda está vendo pouco. E aqui no dia da expiação, essas coisas começam a ser mostradas de uma maneira clara. Quando nós lemos João, capítulo 12, versículo 27, é chegada a hora. Glorifica o teu nome. O Filho veio para glorificar o Pai. Jesus morreu na cruz, primeiro para glorificar o Pai, depois para nos salvar. Primeiro ele glorifica o Pai. Glorifica o teu nome, eu já o glorifiquei. Quando o sumo sacerdote oferece o novilho e o carneiro, o novilho é para a oferta pelo pecado, mas o carneiro é para o holocausto. Agora, a congregação dos filhos de Israel vão oferecer 2 bodes. Esses 2 bodes, esses 2 bodes, no versículo 6, versículo 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Irmãos, aqui nós temos oferta de pecado e holocausto. E aqui nós temos 2 bodes. Um bode seria para o Senhor e o outro bode para o bode emissário. Então, irmãos, aqui tem uma coisa que nós precisamos ver. O que significa? Quando fala de oferta pelo pecado, isso diz respeito a nós. Diz respeito a nós, ao nosso pecado, à nossa natureza, à nossa necessidade. Mas quando fala de carneiro para o holocausto e de um bode para o Senhor, versículo 8 diz que um bode para o Senhor. Aqui está dizendo que é alguma coisa que nós precisamos ver. Esse bode é para o Senhor e o holocausto é para o Senhor. É para a glória do Senhor. Então, ele lança sortes, o sacerdote lança sorte, então um bode é para o Senhor e o outro para o bode emissário, que será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto, como bode emissário. Irmãos, é um assunto assim um pouco complicado, mas quando nós vamos lá vamos ler alguns versículos. Vamos começar em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, aqui fala de reconciliar todas as coisas. Todas as coisas.
Se nós formos lá em Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, versículo 11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E o versículo 20 de Colossenses diz que ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quando João Batista viu Jesus, João Batista exclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz que Jesus vamos ver, 1 João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Irmãos, e Jesus nos deu uma ordem que nós devêssemos ir e pregar a todo mundo a salvação. Quando Jesus morreu, ele tratou uma questão que estava pendente diante de Deus. Nós falamos que Deus é tolerante, Deus é paciente. Deus foi tolerante para com os nossos pais, Deus foi tolerante para com as nações que viveram antes de nós, com os filisteus, com os amorreus, com os egípcios, com todos. Deus foi tolerante. Deus suportou todas as coisas. Mas Deus suportou o Império Romano, Deus suportou a Idade Média, Deus suportou tudo. Deus tem sido ofendido, a sua verdade tem sido desprezada, a sua autoridade tem sido menosprezada. Deus tem sido esquecido pelo mundo, de uma forma bem forte. Principalmente nos dias de hoje. Quando nós ligamos nossa televisão do mundo, né, nós vemos como o mundo se esqueceu de Deus. Ninguém fala de Deus. Deus, na sua glória, ele tem sido esquecido pelo homem. E Deus tem tolerado. Quando nós falamos em longanimidade de Deus, a longanimidade é sofrer, ter um longo ânimo no sofrimento. Deus tem sofrido esta humanidade desde que pecou contra ele. Deus tem sofrido. Se Deus quisesse, na sua ira, ter já eliminado o homem da face da terra, coisa que nós, como cristãos, até entenderíamos, porque como que o homem tem se esquecido de Deus? E nós entenderíamos. Mas a Bíblia diz que Deus foi tolerante por causa da morte de Jesus. Por causa da morte de Jesus, Deus tem paciência, Deus é longânimo, e Deus espera que muitos se arrependam e venham a crer nele. Por isso que antes de Jesus morrer na cruz por nós, para nos salvar, Jesus morreu na cruz para tratar com todas estas questões negativas do universo que tem, de certa forma, ofendido a Deus. Nós poderíamos dizer
que a chuva que cai regando a terra, que o ar que respiramos, que a beleza de todo o universo que contemplamos e gozamos. Tudo isso é decorrente da obra de Jesus na cruz. É uma questão difícil de nós percebermos, porque nós não conhecemos a abrangência da obra de Jesus na cruz. Ela não somente nos alcançou e nos reconciliou com Deus, mas também tratou com todo o universo. Tratou com todo o universo, purificou todo o universo, reconciliou todo o universo com Deus, glorificando novamente a Deus. Então, por isso que Deus é tolerante, paciente, gracioso, amoroso, porque ele foi propiciado ele foi propiciado naquilo que estava o incomodando por causa desse desarranjo do universo em decorrência do pecado. Quando nós falamos de pecado, é um pouco subjetivo. Mas tem três coisas que diz respeito diretamente a nós com relação ao pecado, só para vermos a gravidade dele. O pecado traz sofrimento. E o sofrimento nós convivemos com ele todos os dias. Seja as nossas fadigas, seja as nossas ofensas uns aos outros, seja as doenças, seja as calamidades, seja as coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia e que aflige a nossa alma. Pecado, sofrimento, e a terceira coisa é a morte. Quando nós vivenciamos e experimentamos a morte de um ente querido, nós experimentamos a força do inferno. Então, irmãos, nós não temos muitas condições de avaliar o desarranjo que houve com a entrada do pecado no mundo. E Deus veio exatamente para tratar essas questões. Esse desarranjo trouxe problema para Deus, trouxe problema para o homem. Os problemas de Deus, os problemas do homem foram tratados ali na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus não apenas nos reconciliou com Deus, mas ele tirou o pecado do mundo. Ele é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Ele reconciliou consigo o mundo inteiro. E hoje pode-se pregar: Deus te ama, Deus quer te salvar. Vamos abrir nossas Bíblias, lá em João capítulo 3. Vamos ler 2 versículos que nós estamos acostumados a ler. Estamos acostumados a ler João 3,16. Não vamos ler João 3,16, os irmãos já sabem. Mas vamos ler João 3,36. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse é o amor de Deus. Mas no versículo 36 diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a vida de Deus. Deus está satisfeito, mas depende do homem, dele crer, dele se arrepender
ele se converter dos seus maus caminhos. Ele será salvo. Irmãos, então esse primeiro bode é para o Senhor. O holocausto é para o Senhor, o primeiro bode é para o Senhor. Então, é para a glória do Senhor. É para não vamos confundir ídolos zangados com um presente que recebe para apaziguá-lo. Não é nada disso. Quem copia é o diabo copia as coisas. Isso é coisa que a Bíblia nos diz. Deus foi propiciado pela morte de Jesus na cruz. E essa morte da cruz, hoje, todos os homens, toda a terra, todo o universo, goza dos seus benefícios. Nós não conseguimos enxergar isso. Mas, de certa forma, não é para a gente enxergar exatamente. Quem deve enxergar é Deus. E Deus enxerga essas coisas. E o Espírito nos confirma essas coisas. Porque Deus foi propiciado, Ele pode agora ministrar para os nossos corações. Irmãos, como já está um pouco tarde, vamos abrir nossa. Eu já falei, então, do bode que era sacrificado ao Senhor. Esse é para o Senhor, para a sua glória, para a sua satisfação. E sobe aquela propiciação que era realizada ali no propiciatório, subia com um incenso, como aroma agradável a Deus. Aquele sangue aspergido 7 vezes. E o outro bode colocava a mão sobre ele, confessava os pecados, e aquele pecado era lançado para longe. Aqui mostra o segundo aspecto da redenção de Deus, da salvação de Deus, do trabalho de Jesus na cruz, que é a nossa salvação, é o perdão dos nossos pecados. A Bíblia fala que Jesus se manifestou para mandar os pecados embora. Aquele bode, Azazel, mandou os pecados embora. Mas quem realmente mandou os pecados embora foi o nosso Senhor Jesus. Ele levou os nossos pecados, ele carregou os nossos pecados. Por isso, ele é a realidade desse bode Azazel. Jesus é a realidade daquele primeiro bode, ele é a realidade do segundo bode, ele é a realidade dos carneiros como holocausto. Agora vamos abrir lá para a gente concluir, Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 23. Irmãos, o assunto é muito complexo, às vezes ele é muito técnico, e ele também é um pouco difícil, tá? E eu vou terminar essa manhã, mas possivelmente eu precisaria de mais tempo, mas eu não vou gastar mais tempo. Eu vou deixar para os irmãos depois considerar essas questões. Uma questão básica que é essa. Muitas vezes nós achamos que nós somos os principais beneficiários da morte de Jesus na cruz. Não é. O principal beneficiário é Deus. Na sua glória, nós somos segundo. Isso não nos diminui. Por causa da morte de Jesus na cruz, toda a criação de Deus foi beneficiada. Deus e toda a criação. Tudo foi beneficiado. Tá? Inclusive nós, como indivíduos. Mas isso é a base, é a morte de Jesus na cruz. Ela é a base da nossa eternidade com Deus. Nós vamos viver com um Deus satisfeito. Um Deus que não tem dívida nenhuma. Um Deus que não tem recalque, não tem mágoa, não tem ressentimento. Tudo foi tratado por Jesus na cruz, para atender às exigências, às necessidades, os requisitos de Deus.
de sua santidade, de sua glória, de sua justiça. Nós vamos conviver com Deus e vamos adorá-lo eternamente. Não vai ter problemas. E os nossos pecados já foram. Lá não vai haver pecado, não vai haver sofrimento e não vai haver morte. E nós estaremos para sempre adorando o Senhor. Vamos abrir, então, para concluirmos, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. A graça de Deus é graça para todos os homens. Essa graça de Deus é para todos os homens. Se você quiser, amém. Se você não quiser, você permanece sob a ira de Deus. Mas ela é disponível para todos os homens. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs. Eu quero parar aqui. A quem Deus propôs. O que significa esse propôs? Irmãos, é uma palavrinha que às vezes a gente não percebe ela. Para nós, o mais importante é o propiciatório. Esse propôs aí, eu vou até ler aqui, ó, é o seguinte: esse propôs é no sentido de demonstrar. O sentido aqui é demonstrar. O sentido aqui é tornar público. O sentido aqui é proclamar. Proclamar. Tornar público. Vir a conhecimento de todos. Todos devem conhecer a quem Deus propôs. Tem alguma tradução diferente? A quem Deus apresentou. Apresentou para quem? Para o mundo. Irmãos, a minha experiência singela. Eu ouço a respeito de um que morreu por mim desde que sou criança. Essa mensagem, pela vontade do homem, Deus quis que essa mensagem fosse proclamada a todos os homens. Antes, era um lugar fechado, escuro. Um dia, um homem, lá em Jerusalém, agora Deus quis tornar público o que estava escondido, o que era exclusivo de uma nação de um dia. Deus quis apresentar a todos os homens. A todos os homens. O quê? A reconciliação, a expiação, a propiciação realizada por Jesus ali na cruz do Calvário, convidando a todos os homens que se reconciliem com Deus. Isso é o que Deus propôs. Isso é o que Deus tem apresentado. Isso é o que a igreja, ao longo das eras, tem pregado. É o que Deus propôs. Propôs, apresentou que no sangue, aquele sangue representado pelo sangue do bode ou do novilho, 7 vezes aspergido, 7 vezes apreciados por Deus. O sangue de animal não pode nos reconciliar com Deus. Um homem pecador não pode ser mediador entre nós e Deus. Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele apresentou o seu sangue. E isso foi tornado público
anunciado aos 4 cantos da terra. O que era escondido, hoje se tornou público. O coração de Deus. Ser generoso. Irmãos, quem somos nós? Paulo falava. Quão insondáveis, quão inescrutáveis são os seus juízos, são os seus caminhos. É isso, irmão. Nós não conseguimos penetrar no que Deus tem proposto. Aquilo que nosso coração, não chegou ao nosso coração, nem nossos ouvidos, nem os nossos olhos, o que Deus tem preparado para nós. E Ele tem anunciado isso. Ele propôs, Ele apresenta de uma forma explícita essa obra maravilhosa do seu Filho. Pois, sim. Deus o destinou a ser vítima. A ser vítima? Amém. Então, irmãos, eu já passei um pouquinho, os irmãos me desculpem, mas esse dia da propiciação hoje, se tornou para nós um símbolo. Hoje nós temos a realidade elevada, sublime, que hoje, ao redor da mesa, nós desfrutamos da presença do nosso Deus. Hoje nós não estamos restritos a um lugar, a um dia. Nós temos acesso a qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar. Nós temos acesso a esse Deus pelo sangue precioso de Jesus. Então, não vamos desfrutar dessa graça, desfrutar do que Deus faz. Amém, irmãos? Os irmãos me desculpem, às vezes eu não fui muito claro, mas eu não consigo. Às vezes a gente não consegue expor exatamente, nem conseguimos ver plenamente o que Deus faz. Mas os irmãos leem, meditem, considerem os versículos correlatos, né? Esse assunto é tratado ali em Romanos, é tratado também bastante no livro de Hebreus, principalmente no capítulo 9, no capítulo 10 de Hebreus. Então, os irmãos meditem nesse capítulo, no capítulo 16 de Levítico, e buscando as referências aí em torno desse assunto. Irmãos, essa semana, quarta-feira, nós vamos ter reunião de oração, às 20 horas, virtual. Quinta-feira, oração das irmãs, também virtual, às 17 horas. 17h30? 19h30, desculpa. 19h30, reunião de oração das irmãs. E no próximo domingo nós estaremos aqui novamente para partir o pão. Vamos agradecer o Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te rendemos graças por esses momentos que estivemos juntos aqui ao redor da tua palavra. Senhor, nos concede a tua graça, esse resto de dia, nos concede a tua bênção, nos guarda, nos livra de todo mal. Nós te louvamos e te rendemos graças porque o Senhor nos abençoou com a pessoa do seu Filho e abençoou todas as coisas, Senhor. O Senhor não somente reconciliou consigo o mundo, mas também nos reconciliou consigo mesmo, Senhor. Nós te louvamos e nós te rendemos graças por isso. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua pessoa, em teu nome. Amém.